Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, agora é oficial. Corinthians começa a negociar com o Pedro Raul. Isso mesmo, pessoal. Pedro Raul, que foi super bem no Goiás, quando foi pro Vasco, caiu e agora tá jogando fora. Eu quero saber de você, pessoal. O que você pensa de Pedro Raul no Corinthians? É o centroavante que o Corinthians precisa? Lembrando que já temos o Yuri Alberto. Yuri Alberto, eu não vou nem falar a fase que o Yuri Alberto tá. E o Pedro Raul? Vale a pena? Ou você ainda acha que é melhor o Corinthians trazer um medalhão, um cara de nome, um cara de peso que chegue, vista a camisa e traz a faixa de capitão? Comente aí, use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece, hein? Não esquece, porque eu sei que aqui tem muito não. 99% são corintianos. E eu já sei que corintiano fortalece e representa. A fiel nunca abandona. Eu nunca vou te abandonar porque eu te amo. Então a meta é 1000 likes. Fortalece aí com like aí, fiel, e representa a gente aí. E vamos ver aqui essa situação aí de Pedro Raul. Mateuzinho quase certo. Agora só falta ver se é verdade o Pedro Raul ou não. Fica até o final do vídeo que você vai entender toda essa história. E não esquece do like e não esquece de comentar. Comenta aí, nem que seja um vai Corinthians. Vamos pro vídeo. Bom dia, bom dia. A gente encara isso como um elogio? Eu não tô aqui na dúvida, eu tô com dificuldade, talvez. Bom dia, Mariana. Também. Bom dia, Breiler. Bom dia, fã de esportes. O Rafael Prats estava ali, mas já foi embora. O Rafael Prats finge educação, dá um oi e desaparece em 3 segundos aqui. Como que gosta de trabalhar, né? Bom dia, Breiler, tudo bem? Bom dia, Mari. Bom dia, Marra. Bom dia, fã do esporte. O torcedor do Corinthians terminou o ano sonhando com o Gabigol. E pelo visto, quem vai chegar é o Mateuzinho. Do Flamengo, não é uma contratação bombástica, não é um cara que vai despertar o torcedor corintiano para o aeroporto, mas eu acho que pode ser uma boa para o Corinthians. Você já me deu o gancho do primeiro assunto, então, que é o mercado da bola do Corinthians, entrando vários personagens. E depois a gente analisa mais também a questão do Mateuzinho e o nome do Pedro Raul, hein? Que começou a aparecer. Bora de Timão. Muy bien, muy contento de poder estar acá, de poder venir con Corinthians. Es un sueño hecho realidad, un club grande. Creo que ahora las ganas son de dejar todo trabajando, ¿no? Trabajando y esforzándome al máximo. Creo que pues la adaptación será un poco más rápida. Creo que tengo compañeros acá, hay muchos jugadores que hablan español. Creo que no me va a costar un poco por ese lado. Solo toca trabajar y adaptarse al ritmo de juego de los compañeros, de lo que ellos ya llevan trabajando. Do interessado, de quem quer contratar e de quem está ativo no mercado, Lili. Pois é, Mari, beijo para você, amigos do estúdio, fãs de esportes. O Corinthians muito forte aí no mercado e agitado, né? Sim, o Corinthians enviou uma proposta oficial para o Flamengo para a contratação do lateral direito Mateuzinho, e na negociação seria o seguinte: ele chegaria por 1 ano de empréstimo sem obrigação de compra ao final deste empréstimo, tá? Então, de acordo com apurações, a informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo nosso colega Raul Moura. O Mateuzinho teria se interessado muito por essa proposta e enxergou que no Corinthians pode conquistar em algum momento a titularidade disputando ali com o Fagner. Então ele gostou, tá tudo bem encaminhado e próximo de ser anunciado. Lembrando que não é a primeira vez que o Corinthians vai atrás do Mateuzinho, tá? Ainda no ano passado, depois que Augusto Melo foi eleito novo presidente, aquelas movimentações de mercado, né, que a gente ficava falando no final da temporada, o Corinthians fez uma proposta para o Flamengo pedindo Mateuzinho e Thiago Maia, e nisso levaria o Fausto Vera para jogar com a camisa rubro-negra. O negócio não foi para frente, Thiago Maia encaminhado aí com o Internacional e o Corinthians precisando de mais de um lateral direito, então decidiu enviar uma nova proposta para a chegada do Mateuzinho. Tudo está se encaminhando bem aí e se encaminhando para um final feliz para o torcedor corintiano que estava cobrando a diretoria, né? Quando vai chegar alguém para fazer sombra, para disputar ali com o Fagner,
Fagner, que está há cerca de 10 anos como titular na mesma posição. Na última temporada foi muito questionado, bem como todos os outros atletas das outras posições. Mas falando sobre a lateral direita, o torcedor estava pedindo alguém, e esse alguém deve sim ser Mateuzinho do Flamengo. Mari. Ontem a gente até conversou um pouquinho, né, sobre a necessidade dessa lateral direita. Lili, fica aí, porque a gente ouviu o lado do Corinthians, mas agora eu quero ouvir também um lado do Flamengo dessa história. O Pedro Henrique Torre vai chegar ao vivo com a gente também. E aí, Pedro, eu quero entender do lado do rubro-negro, porque a gente já viu muito disso, do Corinthians querer um jogador, falar muito sobre esse jogador e o Flamengo não necessariamente entrar nessa conversa. A situação do Mateuzinho é mais palpável agora? Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia aí para o Breiler, também para o Marra, os amigos do Sport Center. Pois é, o Mateuzinho é um jogador, enfim, que já teve várias chances no Flamengo por diversas oportunidades, visto algumas vezes com potencial para ser titular, mas nunca se apresentou de fato como um jogador para tomar a posição ali, embora tenha tido, como eu disse, várias oportunidades. Então é uma possibilidade bem grande, sim, de ser emprestado agora para respirar novos ares. O Flamengo vê o Wesley como jogador com grande potencial ali para a lateral direita, um jogador que sai às vezes em listas internacionais aí com grande potencial, embora a torcida às vezes torça um pouco o nariz, mas é um jogador muito jovem que foi colocado numa fogueira no ano passado e respondeu em alguns momentos bem, em alguns momentos mal, com idas e vindas, né, altos e baixos. E tem também o Varela, um jogador mais experiente, que não teve ainda tantas chances assim, e acredita que sob o comando do Tite agora pode ser que ele estabilize um pouco na lateral direita. E o Mateuzinho ficaria quase como uma última opção ali, então pode ser essa alternativa, assim, ceder o jogador, o Flamengo dando caminho para alguns jogadores assim que poderiam não ser tão utilizados, né? E a gente também olha para as outras opções do Flamengo nesse sentido, né? Pelo perfil, pela necessidade da temporada, pode acertar, trazendo o Mateuzinho, um jogador jovem com capacidade de evolução, mesmo que seja por empréstimo. Ô Lili, mas aí pensando assim, imaginemos aqui que fechou com o Mateuzinho, tudo certo, anunciado, jogador do Corinthians. O Corinthians finaliza esse movimento de sistema defensivo porque a gente fala de Hugo, de Palácios, de Gustavo Henrique, de Félix Torres e aí poderíamos falar agora também de Mateuzinho. E aí muda o foco da janela de transferências? Muda o foco porque aí o Corinthians ontem ainda anunciou a renovação do empréstimo do Maicon, né? Então, ao lado do Ranieri, mais um volante que vai permanecer. Tem essa incógnita aí sobre o caso do Moscardo, se ele volta para o Brasil ou não. Segundo o Augusto Melo, ele vai voltar a jogar com a camisa do Corinthians, veremos nos próximos dias. Aí o Augusto Melo falou que queria mais um meia de criação e também jogadores para o ataque, tirando o lateral direito, que ele estava atrás, se tudo ficar certo com o Mateuzinho. Então, na parte defensiva ali, o Corinthians já estaria ajustado, né? Com a chegada do Gustavo Henrique, com a chegada do Félix Torres, tem o Ranieri, aí tem a renovação com o Maicon. Nas laterais também já teriam substitutos, né? O Fagner até então tinha o Rafael Ramos, que vai embora em junho, e aí viria o Léo Maná da base para ser o substituto dele. Com a chegada do Mateuzinho, traz um substituto, digamos assim, a altura, né, que veio do Flamengo, um jogador que chega pronto para disputar com ele na temporada, até porque o Fagner não conseguiria jogar todas as partidas, lembrando que o Bruno Mendes, né, o zagueiro Bruno Mendes ali, ele substituía o Fagner, muitas vezes foi titular no lugar dele, então acredito que na parte defensiva o Corinthians estaria, entre aspas, ali ajustado e terendo que olhar para frente, isso com muita urgência, Mari. Mas aí também, Marra, pensando na estrutura do time, teria dois laterais bem ofensivos, se a gente considera o Palácios e o Mateuzinho, né? Jogadores que têm muito mais a qualidade de chegada e de ofensividade do que necessariamente jogadores que guardam a posição, né? Sim. E na esquerda, eu acho que... Vamos ver o Hugo, né? Vamos ver o Hugo jogando, mas a característica do Hugo também era uma característica de subir, né? O Palácio é muito de subida. Vamos ver o que o Mano está pensando também. O Fagner, na temporada passada, algumas vezes ele jogou numa segunda linha, sendo até mais protegido, mas o Fagner é um lateral cumpridor. Se virar para ele e falar, não passa do meu campo, ele não passa do meu campo. Ele já é maduro o suficiente para entender, e inclusive para ele é bom ser preservado, né? É bom. Mas eu acho que como uma oportunidade de mercado, é bom para o Corinthians e é bom para o Mateuzinho.
essa mudança. Mesmo tendo o Fagner lá? Mesmo tendo o Fagner, porque não dá para o Fagner jogar as 70 partidas do ano. Ele vai ter uma rodagem maior. E no Flamengo ele tinha concorrência com outros dois. Eu sei, eu respeito o Nelmanay, do pouco que vi dele eu gostei, mas eu acho que é diferente. O Mateuzinho chega e fura a fila. Do lado do Flamengo, Breiler, a gente que apareceu aqui quando a gente estava prestes a entrar no Sport Center, abrir o grupo aqui que a gente tem da ESPN, e eu vi lá Pedro Raul também como opção para o Corinthians. Você tem alguma informação sobre isso? Pois é, Mari, tenho sim, né? Informação que foi divulgada pela Itatiaia e confirmada pelo Raul Moura, né? Com pessoas ligadas ao Corinthians, é de que o Corinthians enviou uma proposta ao Toluca do México por empréstimo do Pedro Raul. Então essa proposta foi enviada, o Corinthians aguarda uma resposta, o Corinthians que está atrás de um centroavante, né? Tentou Abubakar, tentou o Borré, tentou o próprio Gabigol. Como precisa desse jogador para fazer sombra, disputar posição ali com o Yuri Alberto, o Corinthians viu a oportunidade no Pedro Raul, que segundo informações já foi aprovado pelo Cifute, então está tudo muito bem encaminhado para que ele seja o novo atleta do Corinthians nessa com o Toluca do México até 2027. Então, a princípio, seria empréstimo aí por uma temporada, né, com opção de renovar esse empréstimo. Ele que não vem fazendo uma temporada boa aí pelo time mexicano, em 15 jogos marcou apenas 2 gols, chegou com muito status por lá, mas ainda não conseguiu convencer. A esperança aí do Corinthians é que ele volte para o Brasil, né, consiga recuperar o bom futebol, principalmente do que ele apresentou no Goiás, e aí fica essa expectativa se será anunciado em breve ou não como o novo reforço. Se isso acontecer, aí o Corinthians vai conseguir trazer o centroavante aí que tanto procurava para disputar posição com o Yuri Alberto, e ficariam faltando então 2 pontas que aí o Corinthians também ainda busca no mercado. Mas de acordo com informações apuradas aí pela ESPN, estaria bem encaminhado esse contrato por empréstimo do Pedro Raul. Lili, eu queria muito te pedir desculpas, porque você entra, traz informações, numa seriedade, você, o Raul, e pode acordar com o Pedro Raul. O Pedro Raul que, não tô falando da pessoa, tá? Mas assim, não merece também tal rótulo. Porque querendo ou não, ele vai ser zoado. O Corinthians vai ser zoado. A gente sabe disso. Porque sonha com o Gabigol. A gente falou sobre isso. Porque é isso, né, Marra? Falando muito do Gabigol, não traz o Gabigol, coitado do que vier. E aí é um cara que já foi martelado ali, né? Já tem um carimbo ali de que não deu certo, da expectativa dele no Vasco, enfim. O que vocês acham dessa opção de nome também? No Vasco, o Pedro Raul chegou para vestir a 9 e ser o centroavante titular. O cara que representava um novo momento do clube de investimentos com a 777. E o Pedro Raul, a bem da verdade, nunca teve esse status. O Pedro Raul foi um cara que teve surgiu ali no Botafogo, mas não conseguiu se firmar, e teve uma temporada na carreira de grande destaque, que foi no Goiás. Foi muito bem. Foi muito bem, mas isso, o credenciar para ser titular de um clube do tamanho do Vasco, do Corinthians, vai uma distância. Então, mas era uma aposta válida no momento, não era? Mas válida para ser uma opção de elenco, não para chegar com o status que ele chegou. Exato. Se ele chega no Corinthians para ser uma opção de banco, para ser composição de elenco, ótimo, é do jogo, pode ser uma opção interessante, um cara bom de bola aérea, que tem força física para disputar com os zagueiros, mas em termos de segurar a responsabilidade de ser um camisa 9 de um clube de massa no Brasil, eu vejo que o Pedro Raul ainda não está pronto. Não é um jogador que mostrou qualidade técnica, cartel para isso tudo. Tanto é que chegou no México e também não conseguiu se firmar. Mas isso não é culpa dele. Então, não é culpa dele, é um jogador que acabou sendo supervalorizado pela carência que a gente tem de camisas 9 com essa característica de ser um definidor, de ser um centroavante mais fixo. Mas Pedro Raul precisa também se firmar em outro cenário, buscar uma outra temporada como a do Goiás. Pode acontecer num clube como o Corinthians, mas dificilmente será com a expectativa de ser um camisa 9. A vantagem o Corinthians já tem esse cara, que em tese é o Yuri Alberto, que também não se provou nessa temporada. Pode chegar para disputar a posição, mas ser um jogador... é uma contratação de impacto do Corinthians, chegou para jogar com o Pedro Raul ou para disputar essa posição, não vejo dessa forma. O Pedro Raul, para mim, é um centroavante super valorizado. Para você, Marra? Eu acho que ele muda o jeito de jogar, mas se não for muito caro... Rapaziada, vamos lá. Pedro Raul brilhou no Goiás. O modesto Goiás.
O Pedro Raul já andou por vários times, pessoal. Já jogou no Japão, Vasco, se eu não estiver enganado, Botafogo. Agora tá no México. E o cara não consegue se firmar em canto algum. Será que vai dar certo no Corinthians? Pô, a gente já tá sofrendo com o Yuri Alberto. E trazer o Pedro Raul pra quebrar a cara de novo, pessoal? Não sei não, pessoal. Eu não sei. Às vezes, eu acho que apostar demais faz mal. Apostar... Pô, a gente precisava de um cara que chegasse pra resolver, pô. Um Cavani. Não tô falando pelo status, pelo nome, não. Um cara que a gente tem certeza que vai representar. Um Cavani, um Gabigol, um Pedro, um Borré. Porra. Olha o ataque do Internacional. Eu preferiria... Olha o que eu vou falar. O Gilberto, que tá lá no Cruzeiro, tá residindo com o Cruzeiro. Eu preferiria o Gilberto 1000 vezes do que o Pedro Raul. E o Gilberto, se não estiver enganado, tem 35 anos ou é 34 anos. Se eu não estiver enganado. Eu prefiro ele do que o Pedro Raul. E você, pessoal? Comente aí. Use aí o espaço de comentário e dê a sua opinião. Talvez eu queime a língua, talvez ele chegue e dê certo. Resolva. Mas eu preferiria o Benedetto do que o Pedro Raul. Fazer o que, né? Vamos ver o que acontece. Eu quero que você comente. Comente aí e não esquece do like, hein? A meta é 1000, hein, fiel? A meta é 1000. Vai, Corinthians.